Primeira parte, quando a gente fala de vendas, é entender como nasceu a profissão. Então eu gosto de ir lá do início das coisas, explicando certinho desde o começo, para dizer como que as coisas aconteceram e da onde surgiu, né? Alguém aqui sabe me dizer da onde surgiu a palavra vendas, ou aonde nasceu, ou quem foi o primeiro cara que falou eu vendo na história da humanidade? Não? Ninguém sabe, ninguém tem nenhum tipo de relato sobre isso. Então eu vou explicar um pouquinho. Eu coloquei aqui o ranking das 3 profissões mais antigas do mundo. E por incrível que pareça, a venda está no meio desse ranking, né? Então a venda é uma das 3 profissões mais antigas do mundo. Segundo o historiador famoso da Universidade da Califórnia, o Patrick Gerry, depois vocês pesquisam Patrick Gerry, ele é um historiador medieval. Ele estuda toda a caminhada da humanidade desde as épocas mais remotas até hoje, tá? E ele explica que a primeira profissão do mundo que a gente pode catalogar, que a gente pode colocar, ó, isso daqui existe, primeira profissão é a de cozinheiro. Sabiam disso? Por que a primeira profissão do mundo é a profissão de cozinheiro? Porque tanto na época medieval ou até mesmo muito antes, os homens das cavernas, eles faziam coletagem ou eles preparavam alimentos e estocavam, porque a medida da riqueza era comida. Quem tinha mais comida era mais rico, não tinha dinheiro. Na época medieval não tinha grana. Então a gente não trocava grana, não chegava e não pagava com uma nota de 10 uma galinha ou uma vegetação. Então a gente plantava e trocava isso por outras coisas. Olha, eu tenho cenoura, você tem galinha, então eu vou te dar minha cenoura, você dá a galinha para mim. E aí nasceu esse primeiro conceito de mercado e de profissão, que eram dos vendedores, dos cozinheiros, desculpa. Certo? O segundo relato histórico sobre isso é a profissão de prostituição. Chocante, né? Prostituição. Eu fiquei um pouco relutante de colocar isso no treinamento, né? Mas conversando com um grande amigo meu, Ivan, que é professor do IBC, Instituto Brasileiro de Coach, e ele falou, cara, se então você tem que colocar. Né? Aí eu falei, caramba, prostituição, realmente. As pessoas trocavam serviços do corpo por alimento e abrigo. Então isso foi considerado uma forma de negócio também, na antiguidade. Então se você não tinha como trocar outra coisa, você podia oferecer o seu corpo, através de abrigo, ou proteção, ou fogo, ou alimento, que era o principal aí no caso. Depois de anos-luz de evolução, nós tivemos a venda. Então a venda é a terceira profissão que a gente tem relatada na história da humanidade. Se vocês entenderem como o nosso trabalho é importante. É uma profissão milenar, que nunca vai morrer também. Vendas nunca vai morrer. A gente vai vender aí para o resto da história da humanidade, vão existir formas ou técnicas de vendas. Então isso nunca vai morrer. Vocês concordam comigo? Nunca vão conseguir colocar um computador no lugar de um humano, né? É impossível. Então vendas aí é o terceiro trabalho que a gente pode ter relato na história da humanidade. Falando de uma forma mais técnica, vender surgiu na Idade Média, tá? Mais ou menos no ano de 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo, em meados, eles falaram, existe isso chama vendas, tá? Onde nós trocávamos itens por itens, que era papel ou madeira ou fogo por outras coisas. E depois, logo depois, surgiu a moeda. As primeiras moedas da história da humanidade, que eram cunhadas em moeda, era uma rodela de prata ou de ouro, que eles davam uma porrada em cima, aquilo marcava e era uma moeda. E eles juntavam, isso foi a primeira forma de dinheiro que a gente começou a conhecer na história da humanidade, tá? Então vocês possuem uma das profissões mais antigas do mundo e também uma das profissões que mais enriqueceu pessoas ao longo da história. Uma porcentagem absurda, ou quase todos acreditam, todos os empreendedores e os multimilionários vendem alguma coisa. Qual que é a empresa que não vende, que ganha dinheiro? Se a empresa não vender, ela quebra, né? Então vendas é a profissão mais importante do mundo e nunca vai morrer. Certo? Vamos lá. Dúvidas até agora?